Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num daqueles assuntos que parecem feitos sob medida para quem gosta de se perder em histórias estranhas antes de dormir. Imagina a cena, madrugada, a luz da tela iluminando só o seu rosto e você se depara com um vídeo de uma moça embalando um bebê que... Espera aí, ele não pisca, não respira? E aí você percebe, é um bebê reborn. Mas não para por aí. Porque se você puxar esse fio, vai descobrir que por trás dessas bonecas hiperrealistas existe uma mistura de nostalgia, ansiedade, Freud e, quem diria, até uma lenda urbana envolvendo louras misteriosas. Então, antes de você se ajeitar de vez, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta desse tipo de história estranha e confortável ao mesmo tempo. E faz um favor, comenta aí embaixo de onde você está assistindo e que horas são por aí. Quero saber com quem mais eu tô dividindo essa insônia. Agora apaga as luzes, se puder ligue um ventilador para fazer aquele barulhinho de fundo e bora desacelerar juntos nessa viagem. Você está em uma sala pequena, com a luz amarelada de um abajur antigo e cortinas pesadas. Na prateleira uma boneca te encara, daquelas com olhos de vidro que parecem te seguir quando você se move. Pode confessar, você já viveu pelo menos uma cena assim, mas a febre dos bebês reborn vai além. São bonecas feitas de silicone ou vinil, criadas à mão, com cabelos implantados fio a fio, pele que imita as manchas e veias de um recém-nascido. Algumas vêm até com pulseirinha de maternidade, certidão de nascimento e chupeta magnética. É tipo brincar de casinha, só que versão adulta e muito mais realista. Essa mania, que começou discretamente nos anos 90, virou uma indústria mundial. Se você for pro TikTok agora, vai encontrar vídeos dessas bonecas acumulando milhões de visualizações. Gente simulando partos caseiros de bonecas, passeando no parque com carrinho de bebê e até gravando vídeos de boas-vindas quando a nova filha chega pelo correio. Algumas dessas pessoas têm coleções inteiras, quartos cheios de bonecos de silicone, todos com nomes, roupas e certidões de nascimento. Claro que isso chamou a atenção de psicólogos. Alguns defendem que as bonecas ajudam mães que sofreram perdas ou vivem com ansiedade. Outros acham apenas um hobby curioso. Mas a verdade é que ninguém consegue ignorar completamente um boneco que parece mais vivo do que deveria. E se Freud estivesse por aqui hoje, certamente teria muito a dizer sobre isso. Desde o início da história humana, a gente tem uma relação meio esquisita com bonecas. Elas nunca foram só brinquedos. Muitas culturas antigas usavam bonecos em rituais. Os egípcios, por exemplo, faziam pequenas figuras de madeira com cabelo de verdade e amuletos pendurados no pescoço para afastar maus espíritos. Na Grécia antiga, as meninas deixavam suas bonecas no templo de Ártemis antes de casar, como símbolo de despedida da infância. Na Idade Média, a situação ficou mais estranha. Bonecas de pano e cera não eram só brinquedos, serviam em rituais de cura e, claro, nas famosas simpatias de proteção ou maldição. Diz a lenda que durante a Peste Negra, um camponês construiu uma boneca de argila, colocou na janela e acreditou que ela absorveria a doença no lugar da família. Se deu certo? Bom, nunca mais se ouviu falar do tal camponês. Mas o que faz uma boneca ultrapassar a linha entre o fofo e o inquietante? Os bebês reborn são o exemplo perfeito de um conceito que Freud chamou de das Unheimliche, ou, em bom português, o estranho familiar. Aquela sensação incômoda que você sente ao ver algo que deveria ser normal, mas tem um detalhe fora do lugar, como um boneco que parece respirar ou um sorriso que dura mais do que deveria. Freud escreveu sobre isso em 1919, num ensaio que antecipou praticamente todos os filmes de terror com bonecas e espelhos que você já viu. E junto com os bebês reborn, não poderia faltar a boa e velha loura misteriosa.
Aquela personagem clássica das lendas urbanas brasileiras. Mulher alta, loira, pálida, com olhar vazio, que aparece segurando um bebê. Algumas versões dizem que ela pede para você segurar a criança. Outras que ela aparece na beira da estrada ou no banheiro de algum hospital abandonado. E claro, nunca termina bem. Tem quem jure que ao aceitar, a pessoa some ou troca de lugar com a boneca que estava no colo dela. Um enredo que parece ter saído direto de um episódio antigo de Linha Direta, mas que carrega séculos de medo disfarçado de conto popular. Esse tipo de história, Freud explicaria, é o resultado de objetos infantis usados como válvula de escape emocional. Bonecos podem ser brinquedos, claro, mas também funcionam como pequenos recipientes de saudade, medo, desejo e carência. E nada representa mais isso do que um bebê reborn, porque ele não é só um brinquedo, nem só um objeto de coleção. Ele é, em certo nível, um espelho silencioso de quem o carrega. E assim a gente começa essa história. Você ajeita o travesseiro, sente o leve zumbido do ventilador no fundo e percebe que o mundo é mesmo cheio de pequenas esquisitices desconfortáveis. Algumas de carne e osso, outras de silicone e borracha. Você se pergunta como foi que a humanidade chegou nesse ponto. Como é que saímos de bonequinhas de pano e acabamos em feiras internacionais de bebês reborn, com stands que vendem enxovais em miniatura e pomada específica para assadura de vinil? Mas, se a gente for puxar o fio da história, e aqui, como sempre, puxamos, vai perceber que a mania por representações humanas de bebê é mais antiga do que parece. Você está agora no meio de um mercado egípcio, no ano de Ptah, 1500 a.C. O ar cheira a resina e especiarias, e entre cestarias e joias de pedra, lá estão elas, pequenas figuras de barro, algumas com olhos pintados e cordões pendurados. Servem para proteger a casa, ajudar na fertilidade ou afastar maus espíritos. Eram os primeiros bebês de mentira. Não eram fofinhos e definitivamente não tinham cílios postiços, mas já cumpriam um papel emocional. Nas civilizações africanas antigas, como a do reino de Daomé, as chamadas bonecas de fertilidade também circulavam entre mulheres que desejavam filhos. Cada uma carregava o bebê de madeira presa à cintura, como um lembrete e um pedido. Algumas dessas bonecas ainda existem em museus, com marcas de uso e desgaste, nos locais onde foram mais tocadas. Porque sim, até um pedaço de madeira carrega memória. No Japão do período Edo, você encontra as Ichimatsu Ningyo, bonecas com rosto de porcelana, roupas delicadas e articulações. Eram presentes carinhosos para meninas, mas também símbolos de proteção. E adivinha só, alguns relatos contam de bonecas que, após anos na casa, começaram a mudar sozinhas. Cabelo que crescia, olhos que pareciam seguir quem passava. Explicação oficial? Ninguém sabe. Mas historiadores ainda discutem se essas histórias foram criadas como aviso moral, ou se existiam rituais populares secretos envolvendo esses brinquedos. Você percebe um padrão. Desde sempre, bonecas e figuras humanas serviram de refúgio emocional e supersticioso. E como em qualquer tradição humana, sempre aparece alguém para complicar a história. No século XVIII, na França, a aristocracia começou a colecionar bonecas anatômicas. Não estou falando de brinquedos. Eram figuras humanas de cera, com órgãos internos detalhados, usadas em aulas de anatomia. Algumas tinham até fetos em miniatura dentro do ventre removível. Claro que, com o tempo, esse tipo de coleção escapou das universidades e foi parar nas casas dos ricos excêntricos. Sabe aquele tio meio esquisito da família? Pois é. Só que com orçamento para bonecas de cera. Enquanto isso, na Inglaterra vitoriana, as crianças brincavam com bonecas de porcelana que eram um tanto mórbidas.
Olhos fixos, bochechas pálidas, cabelos reais. Algumas, feitas para bebês enlutados, vinham com roupas de enterro e até cabelo da criança falecida. Freud, que estava só começando a decifrar os impulsos humanos naquela época, provavelmente teria surtado de empolgação diante dessa cena. A questão é que tudo isso culmina no bebê reborn moderno. E se você acha esquisito hoje, imagine o que Sigmund Freud, lá pelos idos de 1900, teria a dizer ao ver uma mulher adulta vestindo um bebê de silicone para dormir. Com certeza ele pescaria na hora aquele velho conceito do estranho familiar e talvez até acrescentasse um capítulo novo no O Estranho. E é nesse ponto que a loura misteriosa volta à história. Algumas versões das lendas urbanas contam que a mulher loira aparecia carregando um bebê de porcelana. Um objeto tão realista que enganava os incautos até o último segundo. Outras diziam que o bebê era, na verdade, um objeto maldito. Carregar ou tocar nele trazia má sorte. Claro que tudo isso alimentado por aquela atmosfera de hospital abandonado e luz fluorescente piscando. Você sente o ar levemente mais frio no quarto agora, mas é só impressão. Ou talvez seja a brisa do ventilador que continua aquele zumbido tranquilo. Bonecas sempre foram objetos de projeção. A saudade de um filho, o desejo de controlar a vida ou simplesmente a vontade de manter perto algo que não se pode ter. Os bebês reborn são a versão contemporânea desse instinto antigo. E o mais curioso, algumas das maiores colecionadoras dessas bonecas hoje são pessoas que não tiveram filhos ou que enfrentaram lutos complicados. Outras só gostam da estética realista. Mas todas, de certa forma, participam dessa tradição milenar de transformar o inanimado em algo vivo, ou quase. Você começa a perceber que, no fundo, a história dos bebês reborn é só mais um capítulo dessa relação estranha entre humanos e objetos que parecem gente. A diferença é que hoje eles têm Instagram, roupinhas de marca e vídeos ASMR no TikTok. A música ambiente continua suave, o ventilador faz aquele som de filme antigo passando na TV e você se deixa levar pela ideia de que em todas as épocas sempre existiram pessoas embalando bonecas enquanto o mundo dorme. Você acorda com um cheiro, não de flor, nem de incenso, é algo mais terroso, uma mistura de fumaça, gordura e, curiosamente, cevada tostada. A barrinha de sabão que você ganhou na noite anterior ainda está no seu bolso, embrulhada num pedaço de linho amarelado. Você a segura como quem segura um segredo, e de certa forma é exatamente isso. A mulher que te iniciou no processo não está mais por perto, mas deixou instruções riscadas numa tábua de barro. Desenhos simples que mostram o que parece ser uma espécie de receita mágica. E você entende que agora é sua vez de tentar sozinho. Você se levanta, ajeita o tecido no ombro e caminha até o que parece ser um ateliê rudimentar. Há vasos, tigelas, um pilão feito de pedra e, claro, penas de pato penduradas como decoração ou aviso. Você pega uma delas e a cheira, só por desencargo de consciência. Tem cheiro de pena mesmo, mas por algum motivo isso parece certo. Você começa a reunir os ingredientes e agora você entende o quanto esse processo é mais alquimia do que artesanato. O primeiro ingrediente é gordura. Não qualquer gordura, tem que ser de pato. E não de qualquer pato. Tem que ser um pato que bebeu água do Nilo e foi alimentado com grãos durante a lua cheia. É o que dizem os desenhos, pelo menos. E mesmo que seja exagero, você não se atreve a usar algo mais conveniente. Essa é uma daquelas situações onde o misticismo vence o bom senso. Você encontra um pote raso com a gordura já solidificada. Está coberta por um pano tingido de azul escuro. Você remove o pano como se estivesse abrindo um presente amaldiçoado e a textura da gordura é tão estranha que parece te olhar de volta.
Ela brilha sob a luz, com tons dourados e verdes que parecem vivos demais. Fato histórico: os egípcios usavam gordura animal para fabricar uma variedade de produtos além do sabão, incluindo cosméticos, ungüentos medicinais e até lubrificantes, para facilitar o transporte de blocos em construções monumentais. A escolha do animal variava conforme o propósito, mas a gordura de pato era considerada leve e espiritualmente neutra, uma espécie de base sagrada para misturas mágicas. Você raspa a gordura para dentro de uma bacia de barro. O som é molhado, quase desconfortável, mas você continua, movido por aquela vontade estranha de ver o resultado. Em seguida, a cevada. A cevada precisa ser moída, mas não demais. Tem que manter um pouco da textura para que a mistura fique viva, segundo o desenho. Você soca os grãos com o pilão e o cheiro invade o espaço como o de uma padaria medieval. E você percebe, a cevada aqui não é só esfoliante, ela é símbolo de fertilidade, crescimento, renovação. Curiosidade excêntrica: na medicina popular egípcia, acreditava-se que a cevada moída e misturada à gordura podia curar doenças de pele, expulsar maus espíritos do corpo e até aumentar a virilidade. Sim, aparentemente esfregar um pouco dessa mistura no peito era o equivalente antigo ao Viagra. Você ri sozinho com essa informação. Mas a verdade é que, quando mistura a gordura com a cevada, algo acontece. A cor muda, a textura se transforma e por um momento parece até que a mistura respira. Você segue a próxima etapa: adicionar água lunar. No seu caso, água da vasilha que ficou exposta durante a noite. Não tem certeza se pegou a hora certa, mas decidiu acreditar que a lua aprovou. Você derrama com cuidado e a massa ganha um brilho leitoso. Agora sim, parece mágica. A última etapa, segundo o desenho, é a palavra. Não qualquer palavra, mas uma palavra que ressoe, que tenha poder. E você não sabe o que isso significa exatamente, mas resolve sussurrar Nebetet, o nome egípcio de Neftis, a deusa da noite e das margens. Historiadores ainda discutem se esses elementos cerimoniais, como palavras sagradas e orações durante a criação de produtos, eram parte funcional do processo ou apenas adições espirituais. Alguns argumentam que os ingredientes faziam todo o trabalho físico, enquanto outros defendem que era justamente a parte mágica que tornava tudo eficaz. Você molda a mistura em formas retangulares, tentando imitar os símbolos da mulher. Seu primeiro sabão está feio, tortinho, um pouco rachado, mas carrega uma presença. Você sente isso, como se ele estivesse te observando de volta. Você coloca as barrinhas sobre uma pedra plana, deixando o sol cuidar do resto. E enquanto elas secam, você se senta, exausto e coberto de gordura e farelo de cevada. Você cheira as mãos e, estranhamente, não é ruim. Tem cheiro de memória antiga. Você lembra do protetor solar de esterco de crocodilo que o povo usava para proteger a pele. E pensa em como essa gente levou o conceito de cuidado pessoal para outro nível. Nada era apenas cosmético. Tudo tinha um porquê, um simbolismo, uma ligação com o além. O céu começa a mudar de cor. E você, cansado, se deita ali mesmo, ao lado das suas barrinhas recém-nascidas. Porque agora você não é só um curioso. Você é um criador, um fabricante de sabões mágicos. E quem sabe, amanhã sua mistura cure alguma ferida, espante um espírito ou apenas deixe alguém com um cheirinho estranho e sagrado. De qualquer forma, você fez parte do processo. E isso, aqui no Egito Antigo, é o que realmente importa. Você se acomoda melhor aí onde está, talvez ajeitando o travesseiro ou puxando o cobertor até o queixo, porque a história vai ficar ainda mais curiosa. Agora, vamos atravessar o oceano e fazer uma breve parada na Europa medieval. E antes,
Que você imagine cavaleiros e dragões. Relaxe. Hoje o foco é nas bonecas. Na Idade Média, brinquedos eram raros, mas quando existiam, não eram meros passatempos infantis. Eram símbolos. Muitas famílias faziam pequenas figuras de pano ou madeira para representar seus filhos, uma espécie de amuleto doméstico. Essas bonequinhas ganhavam nome, roupinha e às vezes até uma cama no canto da casa. Quem não podia ter filhos fazia bonecas. Quem perdia filhos fazia bonecas. Quem precisava de proteção contra maus espíritos. Adivinha? Bonecas e nem. Sempre eram bonitinhas. Algumas pareciam pequenos totens, com olhos de contas e cabelos de lã. E, num caso registrado em um mosteiro da Baviera, certa figura de pano foi enterrada junto com uma mulher, o que deu muito trabalho a arqueólogos, séculos depois tentando entender por quê. Historiadores ainda discutem se isso era sinal de superstição ou apenas um gesto de carinho desesperado. O ponto é, a prática de dar status quase humano a objetos atravessou todas as eras. Corta para hoje. Você está aí, no seu quarto confortável, mas o mundo lá fora continua girando. E em feiras de colecionadores, grupos no Facebook e vídeos no TikTok, pessoas mostram seus bebês reborn, cada um com nome, personalidade fictícia e guarda-roupa próprio. Tem bebê que tem mais lookinho do que muita influencer por aí. Um deles, inclusive, se chama Bento Gabriel e só usa roupa listrada. Escolha da dona, claro. O mais curioso é que esse movimento não é tão novo quanto parece. Na verdade, o conceito de projetar sentimentos e medos em figuras humanas existe desde sempre. Freud, se estivesse acompanhando a febre dos reborns, certamente chamaria isso de transferência simbólica tardia. Termo pomposo, mas basicamente significa quando não podemos controlar a realidade, controlamos o simbólico. E é aí que as histórias urbanas, como a da loura do bebê, ganham força. Porque, no fundo, elas são um reflexo distorcido de nossos próprios receios. Aquela mulher loira, pálida, surgindo à noite com um bebê que não respira, personifica o medo arcaico do inanimado que desafia a ordem natural das coisas. Em São Paulo, década de 80, relatos de taxistas diziam que uma mulher pedia corrida para o cemitério. Carregava um bebê quieto demais. Ao chegar lá, sumia no ar. Em versões mais modernas, a passageira deixa o bebê no banco traseiro. Quando o motorista percebe e volta para entregar, encontra nada. Só a manta. Ou, dependendo da versão, um boneco de plástico. Isso tudo acontece porque o ser humano adora preencher lacunas. Diante do inexplicável, cria-se um mito e ele se espalha como névoa em noite fria. Freud acreditava que as lendas urbanas funcionavam como válvulas de escape para ansiedades coletivas. E no caso dessas histórias, a boneca ou o bebê simbólico representa a angústia sobre vida, morte e o que fica no meio termo. Você percebe então que carregar um bebê reborn pelas ruas hoje não é tão diferente de levar uma boneca de pano na Idade Média ou colocar uma figura de barro no altar doméstico? No Egito Antigo, a embalagem mudou, mas a função emocional é a mesma. E claro, existem aqueles que passam dos limites, como a história da senhora americana que levou seu bebê reborn para a Disney e contratou fotógrafo profissional para um book fotográfico, com direito a orelhinhas do Mickey e tudo. Freud, se visse, anotaria fantasia substitutiva elaborada. Ou talvez só soltasse um suspiro e voltasse para o cachimbo. Você sente o tempo desacelerando, como se cada nova informação fizesse o mundo, do lado de fora, ficar um pouquinho mais distante. A música ambiente segue discreta, como um pano de fundo de cena antiga, e o zumbido contínuo do ventilador reforça a sensação de que nada de ruim pode acontecer enquanto você ouve isso. A história das bonecas humanas é, no fim, um espelho daquilo que evitamos olhar de frente. Um jeito de manter perto aquilo que perdemos ou que nunca tivemos. E mesmo que a embalagem seja de vinil, porcelana ou pano,
o efeito é sempre o mesmo: consolo disfarçado. Você sente o corpo mais pesado, como se as palavras fossem cobrindo a cabeça como uma manta invisível. A noite lá fora está silenciosa e só o som constante do ventilador preenche o espaço. Hora de continuar. No Egito Antigo, a relação com bonecos e figuras humanas era levada muito a sério. Aliás, mais do que isso. Bonecas não eram apenas brinquedos, mas artefatos religiosos e funerários. Os pequenos ushabtis, estatuetas de barro ou pedra, eram enterrados junto com os mortos, para servirem como assistentes no além. Cada uma com nome, função e até o equivalente a uma carteirinha de trabalho do outro mundo. Imaginar isso ajuda a perceber como a humanidade sempre buscou controlar o desconhecido por meio de objetos. Nas casas, crianças egípcias tinham bonecas, feitas de madeira ou barro, muitas vezes com cabelo verdadeiro colado. Isso porque acreditava-se que dar características humanas a um objeto facilitava sua ligação com o mundo espiritual. Algo que, se Freud lesse num papiro, rapidamente associaria a uma tentativa precoce de lidar com a ideia de finitude e de permanência. A prática se espalhou e sobreviveu às civilizações. Na Grécia Antiga, por exemplo, as meninas entregavam suas bonecas aos deuses antes de se casarem, como um ritual de despedida da infância. Nessa tradição, a boneca acumulava anos de afeto e representava a passagem simbólica de uma fase para outra. Historiadores ainda discutem se essas bonecas eram queimadas ou depositadas em altares, mas o que importa mesmo é que sempre houve esse impulso de depositar emoções em objetos. E cá estamos, em pleno século XXI, com bonecos de vinil hiperrealistas, ocupando espaço em estantes, berços e carrinhos de passeio. Na essência, nada mudou. Quando alguém decide adotar um bebê reborn, não está apenas comprando um boneco, está adquirindo a possibilidade de encenar afetos, construir narrativas e, de certo modo, criar realidades paralelas onde tudo parece mais seguro. Voltando à figura da loura do bebê, existe uma teoria interessante entre estudiosos de folclore urbano. Ela seria o símbolo de uma mãe deslocada, a representação fantasmagórica do medo coletivo da maternidade negada, abandonada ou interrompida. Por isso seu bebê, ou boneco, nunca respira, porque ele não pertence a este mundo. Essa simbologia aparece em lendas de várias partes do mundo. Na Tailândia, existe o Kumarn Tong, uma espécie de boneco sagrado que representa o espírito de uma criança não nascida. Essas figuras recebem oferendas, roupas e cuidados diários, assim como os bebês reborn, mais sofisticados, que ganham mamadeiras, enxoval e sessões de fotos. Freud enxergaria nisso a repetição de um padrão emocional universal, materializar angústias em figuras manipuláveis. E não é difícil imaginar. Você, aí deitado, provavelmente já se pegou atribuindo personalidade a objetos. O computador que fica bravo quando trava, a planta que não gosta de sol demais, ou aquele bichinho de pelúcia da infância que tinha nome e humor próprio. Essa tendência humana de antropomorfizar o inanimado é tão antiga quanto o próprio conceito de humanidade. E os bebês reborn, com sua pele manchada, veias pintadas e olhos de vidro que parecem seguir você pela sala, são só a expressão mais recente desse impulso. No Brasil, há relatos de pessoas que tratam seus bebês reborn como membros oficiais da família. Alguns recebem presentes no Natal, outros são levados a consultas pediátricas simbólicas. E embora isso possa parecer excêntrico, faz parte da longa história de como os humanos negociam perdas, solidão e desejos por meio de objetos. Você respira fundo e percebe o quanto a fronteira entre o real e o simbólico é mais maleável do que parece.
Talvez no fundo todos carreguem alguma espécie de boneco invisível, uma memória, uma ideia ou uma ausência moldada em silêncio. A sala está ainda mais tranquila agora. O som do ventilador se mistura ao leve ruído ambiente, como se o mundo tivesse diminuído o volume de propósito para que você ouvisse isso. E por algum motivo é reconfortante. Você percebe como o tempo vai se dissolvendo devagar, como se as palavras fossem sedando a noite ao redor. E à medida que seguimos, as histórias se conectam, mostrando que tudo isso que parece tão excêntrico hoje já foi prática cotidiana de muita gente em diferentes tempos. Agora, imagine-se no interior da Inglaterra vitoriana, lá pelos anos de 1880. As casas eram frias, iluminadas por lampiões a óleo, e o cheiro constante de fumaça de carvão impregnava as roupas e as cortinas. Nesse cenário, as bonecas de porcelana começaram a se popularizar entre famílias que podiam pagar por esse luxo, mas havia algo um tanto peculiar nessas bonecas. Seus olhos de vidro fixos, sempre abertos, e o acabamento excessivamente realista faziam com que algumas crianças jurassem que elas se mexiam à noite. Cartas e diários da época mencionam pequenos sustos e a sensação desconfortável de serem observadas enquanto dormiam. E claro, Freud, se tivesse nascido algumas décadas antes, teria adorado essa época. Um dos conceitos que ele trabalharia depois, a inquietação provocada pelo inanimado que parece vivo, recebeu o nome de o estranho, familiar, algo que deveria ser inofensivo, mas carrega uma leve perturbação. Exatamente o efeito que muitas dessas bonecas causavam. Porque, convenhamos, tem algo inquietante em um objeto que se parece tanto conosco, mas não respira, não pisca e nunca muda de expressão. Historiadores de cultura material afirmam que essas bonecas vitorianas cumpriam uma função ambígua. Eram brinquedos, mas também símbolos de status e, em alguns casos, substitutas sentimentais. Quando uma criança morria jovem, o que era assustadoramente comum naquela época, algumas famílias encomendavam bonecas customizadas com o rosto da criança falecida. Elas ficavam expostas em casa, vestidas com roupas da criança, em uma tentativa delicada e dolorosa de preservar a memória. Essa prática não é tão distante da moderna cultura dos bebês reborn. Inclusive, há artistas que se especializam em criar bonecos sob medida para mães enlutadas. Em fóruns de colecionadores, há relatos tocantes e outros ligeiramente perturbadores, como o caso de uma mulher canadense que pediu uma réplica exata do filho recém-nascido, incluindo uma pequena marca de nascença e uma expressão adormecida. Você talvez se pegue pensando que é coisa demais, mas ao mesmo tempo percebe que faz sentido. O ser humano busca refúgio onde pode, e às vezes um boneco imita o consolo que a realidade não entrega. A lenda da loura do bebê também carrega essa mesma ambiguidade. Por que uma mulher loira? Por que à noite? Por que um bebê silencioso? Folcloristas especulam que a figura da loira misteriosa costuma simbolizar o que é fora do lugar. No Brasil, onde o padrão físico europeu sempre foi uma imposição colonial, o excesso de loirice em uma figura misteriosa serve para aumentar o contraste com o ambiente e o desconforto da situação. E o bebê? O bebê é o objeto de angústia máxima. Representa o novo, o indefeso, mas também a incerteza, a responsabilidade e o ciclo incontrolável da vida. Nas lendas urbanas, ele surge sem nome, sem choro, sem futuro. Um bebê que nunca cresce. Isso, para Freud, seria um símbolo perfeito da angústia não resolvida, um trauma social que se recusa a desaparecer. Você ajeita o travesseiro, talvez, sinta os olhos pesarem um pouco, e tudo isso vai se transformando num emaranhado de imagens suaves. Bonecas antigas, ruas escuras, lampiões distantes,
A noite se mistura com a história e de algum jeito fica tudo menos estranho e mais interessante. No final das contas, essas figuras e objetos que atravessam séculos e culturas carregam mais sobre nós do que sobre elas mesmas. Servem de espelho discreto para aquilo que tentamos enterrar ou esquecer. E talvez, só talvez, por isso sejam tão fascinantes. A música ambiente permanece, aquele som baixo e contínuo como um zumbido agradável. E o mundo lá fora, se ainda gira, você já não nota mais. O tempo parece escorrer mais devagar agora, como se cada palavra colocasse mais um cobertor sobre a consciência. E você, meio deitado, meio flutuando, continua comigo nessa trilha estranha, onde Freud, bonecas e lendas urbanas se encontram, como se sempre tivessem pertencido ao mesmo livro. Chegamos ao Japão do período Edo, entre os séculos 17 e 19. Lá, bonecas sempre ocuparam um papel delicado e multifuncional. Mais do que brinquedos, elas eram amuletos, intermediárias entre o humano e o espiritual. Havia bonecas para proteger crianças, para abençoar casamentos e até para afastar doenças. E uma das tradições mais singulares era a cerimônia chamada Ningyokuyo, uma espécie de funeral para bonecas. Sim, bonecas não eram jogadas fora. Eram entregues a templos budistas, onde monges realizavam cerimônias de despedida, agradecendo pelos anos de companhia e, em alguns casos, pedindo que seus espíritos não perturbassem os vivos. Porque, segundo a crença, objetos que acumulam emoção podem desenvolver uma essência própria. Historiadores ainda discutem se isso se devia a um respeito exagerado ou a um medo velado. Mas convenhamos, se você cresceu com um boneco ou brinquedo preferido, talvez já tenha sentido aquele peso de culpa só de pensar em se desfazer dele. É impossível não traçar um paralelo com os bebês reborn. Há relatos de pessoas que, ao se desfazer de seus bonecos, preferem enterrá-los ou deixá-los em igrejas, como se o ato de simplesmente descartá-los fosse arriscado. Um resíduo inconsciente dessa tradição milenar de tratar o inanimado com cautela. Voltando à lenda da loura do bebê, alguns pesquisadores do imaginário urbano apontam que o medo associado a essa figura não está nela propriamente, dita, mas no bebê. Ou melhor, no que ele representa. Um bebê silencioso e imóvel, ainda mais durante a noite, ativa no cérebro humano um alarme primitivo. Porque, biologicamente, todo bebê deveria se mexer e emitir sons. O contrário disso sinaliza perigo, morte ou maldição. Freud adoraria essa linha de raciocínio. Ele provavelmente encaixaria esse temor ancestral na categoria do estranho inquietante, aquele desconforto que nasce quando o familiar se torna perturbador, como um boneco que parece respirar ou uma estátua que parece piscar no canto do olho. Sabe o que é mais curioso? Em todas as culturas há relatos de bonecos que atravessam limites. Os voodoo dolls, por exemplo, no Caribe e na África Ocidental, serviam como instrumentos rituais de proteção ou vingança. Mas o detalhe pouco comentado é que esses bonecos raramente eram usados como ferramentas de maldição aleatória. Na maior parte das vezes, eram feitos para carregar memórias e intenções, funcionando como pequenas cápsulas de desejo. Você percebe como tudo isso está conectado? Bonecos, desde sempre, foram mais do que objetos. São continentes discretos, de afeto, raiva, medo e saudade. A música ambiente continua, como um fio sonoro que impede o mundo de se esfarelar. E enquanto a noite avança, fica mais fácil entender por que essas histórias sobrevivem. Porque, no fundo, carregamos as mesmas angústias, só mudamos os nomes e as formas. O ventilador sopra o ar morno da madrugada e você sente os olhos cada vez mais pesados. Mas ainda há histórias para contar, porque essas bonecas e seus fantasmas não se despedem tão fácil assim.
Você percebe que a escuridão do quarto já não parece tão sólida. As luzes da rua viraram reflexos abstratos e a música ambiente se mistura aos pensamentos. E é nesse estado que seguimos para mais uma camada dessa história. Dessa vez, você se vê caminhando por uma antiga feira de curiosidades na Paris do século XIX. Era o tipo de evento onde se vendia de tudo: fósseis falsificados, instrumentos médicos bizarros e, claro, bonecos anatômicos. Só que entre as barracas havia também as chamadas poupées du chagrin, ou bonecas do luto. Essas bonecas eram feitas para mães que haviam perdido seus filhos ainda pequenos. Eram modeladas para se parecerem com a criança falecida e frequentemente vestidas com roupas usadas em vida. Algumas delas tinham até pequenas mechas do cabelo verdadeiro da criança. Um detalhe que, convenhamos, é bonito e ao mesmo tempo ligeiramente desconfortável. Documentos da época relatam que essas bonecas não serviam exatamente para brincar, mas para serem colocadas em nichos ou pequenos altares, cercadas de velas e retratos. Eram, na prática, substitutos silenciosos de uma presença que fazia falta. E veja que interessante, isso tem ecos diretos no mundo atual dos bebês reborn. Muitos desses bonecos são encomendados sob medida, com detalhes exatos como cor dos olhos, textura do cabelo e marcas de nascença. Embora, oficialmente, sejam colecionáveis artísticos, algumas pessoas os usam como válvula de escape para luto, solidão ou traumas antigos. Freud, se pudesse acompanhar esse mercado contemporâneo, talvez escrevesse um ensaio intitulado O Eterno Retorno do Boneco. Ele acreditava que objetos podem funcionar como âncoras para emoções reprimidas. E ao dar forma e nome a essas emoções, mesmo em forma de boneco, o inconsciente se sente menos pressionado. Curiosamente, algumas lendas urbanas modernas falam de bonecos bebês reborn, que à noite mudam de lugar ou aparecem em cômodos diferentes. Histórias que, claro, nunca têm testemunhas diretas, mas que persistem como todo bom mito. Folcloristas explicam que esse tipo de narrativa surge justamente quando o objeto já carrega um excesso de projeção emocional. Quanto mais apego, mais fácil é acreditar que aquilo poderia ter uma vontade própria. E aqui, a lenda da loura do bebê se encaixa perfeitamente. Porque se ela aparece sempre à noite, segurando um bebê inerte, o terror não está na figura dela, mas na ideia de que o bebê pode, a qualquer momento, abrir os olhos. Historiadores ainda discutem se essa figura específica tem origem brasileira ou se seria uma adaptação tardia de lendas europeias sobre mulheres pálidas que vagavam com crianças mortas. Uma dessas versões, do interior da Alemanha, falava da Weisse-Frau, a mulher branca que surgia em bosques e estradas vazias. Em todas essas narrativas, a figura feminina carrega um fardo, literal ou simbólico. A noite vai aprofundando sua textura, as sombras se alongam e você percebe que está mais perto do sono do que da vigília. Mas antes de apagar por completo, vale lembrar: bonecos, lendas e fantasmas são, acima de tudo, jeitos criativos de lidar com a angústia de não ter todas as respostas. O ventilador segue seu ritmo discreto e o mundo, por enquanto, fica em suspenso. Agora, você já nem sabe mais se está ouvindo a história ou sonhando com ela. O som ambiente se mistura à sua respiração lenta e, enquanto isso, seguimos viajando, dessa vez para a Inglaterra vitoriana. Lá, entre 1837 e 1901, as casas eram recheadas de bonecas de porcelana com olhos de vidro e cabelos humanos costurados um a um. E mais curioso ainda, havia um hábito peculiar entre algumas famílias de alta sociedade. Quando um bebê morria antes de completar 1 ano de idade, o que infelizmente era comum na época, seus pertences, incluindo roupas e brinquedos,
eram mantidos intocados no quarto da criança, como uma espécie de memorial silencioso. Entre esses objetos ficavam os bonecos. Alguns, inclusive, ganhavam nomes e eram alimentados simbolicamente, como se fossem uma extensão da criança que se foi. Não é exagero. Há diários da época descrevendo as babás trocando as roupas dos bonecos semanalmente e contando histórias para eles. Você percebe como, desde sempre, bonecos ocuparam um espaço entre o afeto e a superstição. Freud, se estivesse sentado nessa sala escura com você agora, com uma xícara de chá na mão e seu indefectível ar de quem já sabe a resposta, diria que esse hábito era uma forma inconsciente de negar a perda. Um ritual simbólico para manter a ilusão de controle sobre aquilo que, por definição, escapa. O curioso é que, naquela mesma época, surgiram relatos de bonecas que, sozinhas, mudavam de lugar dentro das casas. Um fenômeno que hoje seria facilmente explicado por correntes de ar ou lapsos de memória, mas que então era atribuído a espíritos ou à própria essência da criança falecida. E adivinha? Mais de um século depois, as histórias de bonecos que se movem continuam. Na cultura urbana brasileira, não faltam relatos de bebês reborn que aparecem em posições diferentes pela manhã ou que, em raríssimos casos, pareciam sorrir discretamente no escuro. Folcloristas contemporâneos sugerem que essas narrativas são formas modernas de materializar a angústia com o desconhecido. Afinal, quanto mais próximo o objeto está da figura humana, maior o desconforto gerado quando ele se comporta de forma inesperada. Historiadores ainda discutem se o fascínio humano por bonecos realistas é fruto de um instinto protetivo ou de uma curiosidade mórbida. Porque, convenhamos, há algo estranhamente hipnótico em observar um objeto que imita a vida, mas não respira. E a lenda da loura do bebê? Ela continua circulando, adaptando-se. Em algumas versões, a mulher aparece em postos de gasolina à beira de estrada, em outras, em apartamentos antigos no centro da cidade. Mas o bebê é sempre o mesmo, pálido, imóvel e com um ar de quem sabe mais do que deveria. A música ambiente desliza pelos cantos do quarto. O ventilador faz o ar girar devagar. E você, cercado por essa penumbra acolhedora, começa a perceber que está atravessando as fronteiras do tempo como quem folheia um álbum de fotos esquecido no sótão. E ainda há mais coisas para descobrir. Você está ali, meio acordado, meio sonhando, com o som suave preenchendo o ambiente, quando damos mais um salto no tempo. E desta vez, para a Rússia dos czares. Porque sim, até lá as bonecas carregaram histórias curiosas. No século XIX, surgiram as primeiras matrioscas, aquelas bonecas de madeira que se encaixam umas dentro das outras. Mas o que pouca gente comenta é que a origem dessa tradição provavelmente não foi apenas decorativa ou infantil. Havia um costume antigo nas aldeias eslavas de esculpir bonecas ocas para guardar pequenos objetos de valor, como amuletos, pedaços de cabelo ou mensagens escritas para proteger alguém. Era uma forma discreta de enviar desejos ou maldições. Em algumas comunidades mais isoladas, acreditava-se que, ao esconder um bilhete amaldiçoado dentro da boneca, ela se tornaria a portadora do feitiço. Por isso, havia regras sobre onde as bonecas podiam ou não ser deixadas à noite. Historiadores ainda discutem se essas práticas eram de fato tão difundidas ou se foram amplificadas por crônicas de viajantes que adoravam apimentar suas descrições. Mas que faz sentido, faz. Afinal, desde sempre os humanos buscaram objetos para abrigar suas intenções mais íntimas. E não é curioso como isso ecoa nas práticas modernas com os bebês reborn? Embora ninguém esconda bilhetes amaldiçoados dentro deles, ao menos espero que não.
Existe algo semelhante na maneira como as pessoas projetam histórias, nomes e até personalidades nesses bonecos. Muitos donos relatam sentimentos de proteção e até preocupação com o bem-estar de seus bebês de silicone. Como se de alguma forma eles pudessem sentir Freud, com aquele olhar de quem já leu todos os seus pensamentos antes mesmo de você. Huster chamaria isso de transferência, um mecanismo inconsciente de despejar emoções reprimidas em algo externo, mais seguro e controlável. Agora, voltando à lenda da loura do bebê, em algumas versões mais recentes, ela aparece em praças desertas, com o bebê no colo e um pedido simples: segure um instante. E claro, todo mundo sabe que aceitar isso nunca é boa ideia. O detalhe que poucos notam é que, nessas narrativas, o bebê nunca chora, nunca se move, mas sempre parece estranhamente quente. Folcloristas sugerem que essa peculiaridade vem de um medo primitivo, o receio de que o inanimado se torne vivo ou que o vivo esteja apenas fingindo de morto. Um medo que, curiosamente, acompanha a humanidade desde as primeiras estátuas de pedra. E sabe o mais curioso? Em 2007, um colecionador canadense de bonecos antigos relatou que uma de suas peças, uma boneca alemã de porcelana do século XIX, aparecia toda manhã virada de frente para a janela, mesmo sendo cuidadosamente posicionada antes de dormir. A explicação? Corrente de ar, alguém brincando ou... Bem, algumas histórias preferem não ter explicação. Você ouve o som contínuo do ventilador, o farfalhar suave das folhas do lado de fora e percebe que o mundo acordado já ficou para "Entrais, estamos eu, você e essas histórias. E ainda há mais." Você respira fundo. O ar parece mais denso, como se a própria noite se debruçasse sobre você. E enquanto o mundo lá fora dorme, a gente avança para outro capítulo curioso dessa história de bonecos e lendas. Dessa vez, vamos ao Japão do período Edo, entre os séculos 17 e 19. Os japoneses sempre tiveram uma relação intensa com objetos inanimados que, segundo algumas crenças, podem adquirir alma após 100 anos de existência. Eles chamam isso de tsukumogami. E entre esses objetos, bonecas sempre ocuparam lugar especial. Há registros antigos de bonecas chamadas Okiku, nome de uma menina que, segundo a lenda, morreu ainda criança. Seu espírito teria se apegado à boneca que ela mais amava. Detalhe curioso, os cabelos da boneca continuavam a crescer depois da morte da garota. Historiadores ainda discutem se o fenômeno realmente ocorreu ou se era um efeito de fibras naturais que se expandiam com a umidade. Mas quem visitava o templo Manenji, onde a boneca Okiku está preservada até hoje, jurava ver os fios alongados mês após mês. Isso, claro, alimentou histórias de bonecas que carregavam traumas, desejos e ressentimentos. E se há algo que Freud não resistiria em comentar, é o simbolismo oculto por trás de um objeto infantil que resiste ao tempo, ao esquecimento e à morte. Para ele, esse tipo de narrativa revela o medo coletivo de que a infância e tudo o que ela guarda de inocente ou perverso não desaparece, mas se disfarça. Curiosamente, algumas histórias brasileiras de bonecos bebês reborn parecem repetir essa estrutura. Donos relatam pequenos incidentes, olhos que parecem se mover ligeiramente, a impressão de ouvir o som abafado de respiração no quarto ou aquele desconforto vago de estar sendo observado. E claro, sempre vem a frase clássica: deve ser só impressão minha. Mas as melhores lendas começam assim. A figura da loura do bebê também continua a se atualizar. Em relatos mais recentes, ela aparece próxima a maternidades, sempre carregando o bebê, sempre buscando alguém para passar a criança adiante. E em todas as versões, quem aceita segurar o bebê desaparece, deixando apenas o boneco para trás. Um detalhe interessante: o boneco nunca é o mesmo. Às vezes tem olhos azuis,
outras verdes. Já houve versões de olhos negros, como carvão. Folcloristas apontam que a variação faz parte da tradição oral. Como toda boa lenda urbana, o enredo se molda ao imaginário coletivo de cada época. Na era dos bebês reborn hiperrealistas, nada mais natural que a figura do boneco ganhe protagonismo em histórias noturnas. Você percebe que o tempo já não importa mais. A música ambiente mistura-se ao próprio silêncio e o quarto inteiro parece embalar essa sensação de viagem contínua, um lugar onde lendas antigas e medos modernos dividem o mesmo espaço. A noite ainda tem histórias para contar. Você sente a leve mudança no ar, como se o ambiente ao redor ficasse mais morno, mais denso e o tempo começasse a se dobrar de novo. Agora, vamos deslizar para o Brasil rural do século XX, época em que as histórias não corriam pelo WhatsApp, mas pela varanda, em voz baixa, enquanto a noite caía devagar. Nessas comunidades, havia um respeito quase sagrado por bonecas e bonecos artesanais. Muitos eram feitos de pano, com olhos de botão e cabelos de linha de algodão. E se hoje são vistos como peças folclóricas, naquela época carregavam outro valor. Eram protetores. Em algumas regiões do interior de Minas e Goiás, as famílias confeccionavam bonecos chamados de guardadores de sono. Eram pequenos, bonecos deixados ao lado da cama das crianças para proteger os sonhos. Não era só superstição. Era a crença de que certos objetos podiam atrair ou afastar más energias durante a noite. Historiadores ainda discutem se essa prática era de origem africana, indígena ou portuguesa, já que variantes semelhantes existem em tradições europeias e iorubás. O que se sabe é que, de alguma forma, sempre houve a necessidade de um intermediário entre o mundo dos vivos e o das sombras. E aqui entra a lenda da loura do bebê. Em algumas versões contadas em fazendas afastadas, ela aparecia nas noites de tempestade. Uma mulher bonita, mas pálida como cera, com um bebê no colo, batia de porta em porta pedindo ajuda. Quem aceitava o pedido acordava na manhã seguinte sozinho, com o bebê de pano substituído por outro, estranho, de olhos bordados que pareciam mudar de lugar. As histórias garantiam que aquele boneco deveria ser queimado antes do nascer do sol, ou traria má sorte. E quem ignorava esse aviso? Bem, ninguém realmente queria descobrir, curioso como as lendas se moldam. Nos dias atuais, a substituição do bebê de pano pelo bebê reborn hiperrealista parece natural. A simbologia é a mesma. O inanimado, que carrega o desconhecido, a função de proteger ou punir, dependendo do que a noite exige. Freud, se estivesse sentado ao seu lado agora, provavelmente falaria sobre o retorno do recalcado. Que tudo aquilo que tentamos esquecer ou esconder volta disfarçado, muitas vezes em forma de brinquedo, de conto de vó ou de boneca que não deveria estar ali de manhã. Você ouve, ao fundo, o som leve de um móvel estalando com a mudança de temperatura. O ventilador gira num compasso hipnótico e por um instante parece que as histórias respiram junto com você. E não se preocupe, ainda temos mais caminhos para explorar nessa noite. Você já não sabe se está ouvindo ou sonhando. O som do ventilador, aquele zumbido baixo vindo de algum canto, tudo parece parte da mesma paisagem agora. E é nesse clima que a gente vai até a França do século XVIII, um lugar onde até os brinquedos sabiam guardar segredos. Nessa época, Paris era um caldeirão de novidades. Surgiam perfumes, invenções esquisitas e, entre elas, os autômatos. Bonecos mecânicos capazes de escrever, tocar piano ou simplesmente virar a cabeça de forma sinistra. Eram o equivalente a um bebê reborn da elite. Caros, detalhados e projetados para simular a vida. Um dos mais famosos foi criado por Jacques de Vaucanson, um engenheiro que desenvolveu uma figura que comia e, digamos, completava o processo digestivo.
Um ganso de metal, mas ainda assim assustadoramente animado. Esses autômatos encantavam e apavoravam. As pessoas achavam lindo, até a hora em que o boneco piscava por conta própria durante a madrugada. E sim, isso foi relatado. Várias vezes. Historiadores ainda discutem se esses movimentos espontâneos eram resultado de engrenagens soltas ou de algum erro de construção. Mas há relatos antigos de servos que se recusavam a limpar os salões onde os autômatos eram guardados, especialmente à noite. Se Freud tivesse vivido nesse tempo, teria provavelmente se divertido bastante. Para ele, esses autômatos tocavam diretamente na nossa angústia mais primitiva, a dúvida sobre o que está vivo e o que não está. Ele falaria da inquietação do estranhamente familiar, quando algo parece humano demais, mas não é. E se olharmos para os bebês reborn por essa lente, o paralelo é inevitável. Eles são feitos para parecerem reais, não mais como brinquedos, mas como substitutos emocionais, substitutos simbólicos, às vezes até espirituais. E quando você mistura isso com o desejo inconsciente de preencher ausências, tem-se um terreno fértil para histórias como a da Loura, uma mulher que aparece do nada, entrega o bebê e desaparece. Mas o bebê fica, sempre o bebê. E ele não é só um bebê. Ele parece real demais, quieto demais. E às vezes, se você prestar atenção, parece até que respira. Uma moça do interior de Pernambuco relatou certa vez que ganhou um bebê reborn de presente da avó. Nunca pediu, nunca entendeu por quê, mas aceitou. E dias depois, começou a sonhar sempre com uma mulher loira, parada ao lado da cama, olhando para o boneco com expressão vazia. Segundo ela, o bebê nunca mudava de lugar, mas a sensação era de que sim, que ele sabia. Essas histórias são como névoa, não dá para provar, mas também não dá para ignorar. Elas estão no ar, entre uma respiração e outra. E agora, você está aqui ouvindo, viajando nesse mundo onde bonecos, lendas e psicanálise se encontram como velhos amigos em uma noite longa. Tem mais por vir. Mas por enquanto, deixe o silêncio te embalar por uns instantes. O tempo já perdeu o contorno. Você não sabe mais se são 2 ou 4 da manhã. O quarto tem aquele cheiro leve de tecido aquecido, o zumbido constante de fundo. E sua mente caminha agora para as Américas do Norte, século XIX. Era uma época de feiras itinerantes, charlatães vendendo elixires milagrosos e bonecas feitas artesanalmente para espantar maus espíritos. Em especial, no sul dos Estados Unidos, surgiram relatos de bonecos chamados de Conjure Dolls. Eram objetos de proteção ou maldição, feitos com cabelo humano, ossos de pequenos animais e tecidos de roupas usadas. Diziam que, se colocados debaixo do travesseiro de alguém, podiam provocar sonhos premonitórios ou noites sem fim. Em algumas vilas, essas bonecas eram passadas de geração em geração, como amuleto contra doenças ou má sorte. Historiadores ainda discutem a origem exata desse costume. Alguns afirmam que veio das tradições africanas trazidas pelos escravizados. Outros defendem que era herança das crenças célticas que sobreviveram às travessias atlânticas. O fato é que as Conjure Dolls possuíam uma função semelhante às lendas modernas sobre o bebê reborn, um objeto que carrega intenções. Seja de cuidado ou de vingança, sempre há uma carga invisível. Freud, claro, enxergaria aí o conceito de transferência. O sujeito projeta emoções, medos e desejos em um objeto inofensivo. E quanto mais realista o objeto, maior o efeito. Uma boneca tosca de pano? Menos. Um bebê reborn, com pele que imita textura humana, veias pintadas à mão e cílios implantados fio a fio, o impacto é outro.
E a loura do bebê, então, seria a personificação desse medo ancestral. A de que aquilo que criamos para substituir a perda se volte contra nós. Que os brinquedos herdem as ausências que não suportamos carregar. Uma história antiga contada em Charleston falava de uma boneca com olhos de vidro que, à noite, trocava de posição sozinha. Não porque alguém via, mas porque de manhã estava diferente. Quem a ganhou morreu jovem. E dizem que o boneco ainda existe, guardado em um cofre de ferro. Se é verdade, impossível saber. Mas histórias, assim como os ossos, raramente mentem. Elas só descansam e esperam a hora certa de ressurgir. E enquanto você ouve isso, o som de uma brisa imaginária passa pela janela. Um leve arrepio, talvez. Só para lembrar que a noite é mais antiga do que a razão. Temos só mais um trecho, antes do fim. Você já não sabe mais onde termina a história e onde começa o sonho, mas, se chegou até aqui, é sinal de que algo nesse mistério antigo te prendeu. E para encerrar, voltamos aos dias de hoje. Ao mundo das redes sociais, das vitrines iluminadas e dos bebês reborn, expostos como pequenas celebridades silenciosas. Hoje, esses bonecos habitam um espaço curioso. São considerados arte, terapia e, para alguns, companhia. Existem canais inteiros dedicados a mostrar suas rotinas fictícias. Passeios, aniversários, até idas ao médico. Um teatro delicado, onde o inanimado ocupa o lugar de ausências reais. Há quem os colecione por pura estética, outros para lidar com perdas, e alguns simplesmente porque gostam do estranho conforto que oferecem. Mas em meio a esse universo moderno, as velhas histórias continuam. Relatos surgem em fóruns obscuros, onde colecionadores juram que seus bebês mudam de expressão dependendo do humor da casa. Uma mulher de São Paulo contou que certa noite, ao se deitar, percebeu o boneco ligeiramente inclinado para o lado oposto de onde havia deixado. Ninguém mais na casa. Nada registrado nas câmeras. Outra história, esta contada no interior da Bahia, fala de uma boneca reborn que parecia chorar em noites de lua cheia. Dizem que o som vinha abafado, como um suspiro. Alguns atribuem isso à imaginação, outros ao vento. Mas há quem não durma mais no mesmo quarto. Freud, se pudesse assistir a um desses relatos pelo TikTok, provavelmente diria que, enquanto a humanidade tiver medo do vazio, continuará criando simulacros de companhia. E esses simulacros, inevitavelmente, carregam nossos medos mais antigos. A loura do bebê, então, seria só mais um capítulo dessa história sem fim. Uma manifestação moderna de lendas que atravessam gerações, mudando de forma, mas mantendo o mesmo recado. Tudo aquilo que tentamos esquecer cedo ou tarde bate à porta. E o que você faz quando isso acontece? Bom, isso fica para outro vídeo. Por enquanto, aproveite o silêncio. Deixe que as últimas palavras ecoem baixinho, como se fossem parte de um sussurro antigo, daqueles que embalam, mas também avisam. O quarto está quieto agora. Só o ventilador mantém seu compasso macio. E você, envolto nesse meio sonho, sente que o mundo lá fora ficou distante. Como deve ser. Você está aqui, no meio da noite, nesse canto onde as histórias e os objetos estranhos encontram um jeito de fazer sentido, onde o mundo fica mais devagar, como se até o tempo resolvesse se esticar um pouco, só para acompanhar. A respiração fica mais leve. A luz suave, ou talvez nenhuma, deixa os contornos das coisas irreconhecíveis. E tudo bem, nesse momento, nada precisa ter nome, forma ou explicação. Só importa o ritmo calmo, o som constante e essa sensação de que, de alguma forma, você está exatamente onde deveria estar. Os bebês reborn, as bonecas antigas, as lendas de salões empoeirados e as velhas histórias contadas ao pé da cama. Tudo isso pertence a esse mesmo espaço onde a imaginação brinca em silêncio. Não para assustar,
mas para lembrar que desde sempre as pessoas buscaram maneiras de domar o escuro. E agora é sua vez de fazer isso. Mas sem pressa, sem esforço. Deixe os pensamentos passarem como pequenos barcos à deriva. Nenhum precisa atracar. Eles podem seguir, devagar, como folhas que se soltam e boiam em um lago sem vento. Imagine-se num lugar onde o ar tem cheiro de madeira antiga e grama molhada. Onde há um sofá antigo, veludo gasto e o som de um relógio antigo marcando as horas de forma preguiçosa. Você sente o tecido macio, o peso confortável das cobertas. Nenhuma preocupação consegue passar por essa porta invisível que se fechou lá atrás. E se, por acaso, alguma lembrança insistir em se aproximar, tudo bem. Deixe que ela sente ali, num canto. Ela também vai adormecer logo, porque, agora, tudo o que resta é calma. Boa noite.